Bem-vindo ao meu canal Teologia ao Alcance de Todos. Obrigado por você fazer parte desse sucesso que está sendo este canal aqui no YouTube, por ter compartilhado, por ter curtido e também feito os seus comentários. Meu muito obrigado. Aproveite e compartilhe essa aula, dê um like e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas aulas semanais aqui do nosso canal. E você que está assistindo esta aula pela primeira vez, assista às outras aulas anteriores e também já compartilhe esse vídeo. E a aula de hoje é 5 perguntas para tornar a sua pregação mais eficaz. Vamos a elas? A primeira pergunta é: por que eu prego? Essa é uma pergunta que todos os pregadores ou quem aspira sê-lo precisa fazer. Ela leva a uma reflexão, a uma autoanálise esclarecedora, pois com toda a certeza desencadeará as outras perguntas. Por que eu prego? Essa foi a pergunta que eu fiz quando comecei a pregar. Eu prego porque há falta de pregadores? Eu prego porque o pastor falou que eu falo bem? Eu prego porque falta quem falar? Eu prego porque não quis desapontar quem me deu a oportunidade? Eu prego porque acho bonito? Eu prego porque dar dinheiro? Eu prego porque desejo ocupar um cargo ou uma posição na igreja? Eu prego porque eu acho bonito os pastores estar no púlpito da igreja? Eu prego porque tenho um chamado? Eu prego porque é um dever de todos regenerados por Jesus Cristo? Eu prego porque é uma ordem divina? Eu prego porque é a minha missão? Eu prego porque arde em meu coração a palavra do Senhor, quando diz em Mateus capítulo 19, 20: Ide por todo o mundo e pregai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo de número 20 diz: ensinando-as a guardar todos os meus mandamentos. Cada pregador precisa conscientizar-se que sua tarefa é bem mais ampla do que possa imaginar. Você deve saber que estará pregando a palavra de Deus durante 7 dias da semana, através de seus exemplos às pessoas. Aquilo que disser aos seus ouvintes é o que tem que viver durante os 6 dias. De outra forma, a sua pregação correrá o risco de assemelhar-se ao movimento de uma máquina de moer café, mas com um problema: sem o grão. Fará muito barulho, mas não haverá pó algum saindo pelo tubo, pois não há produto para ser triturado. A missão de pregar, a missão de ensinar o Evangelho exige abnegação, carinho, cuidado, preparo e, principalmente, amor. Que Deus te ajude de uma forma toda especial. Que Deus te ajude a não ser apenas como um metal que soa, que retine, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Por que eu prego? Esta é a primeira pergunta. Pense nisso e sucesso! A segunda pergunta é: o que pregarei? Para o pregador do Evangelho, não pode haver outra resposta senão: eu pregarei a Bíblia. Eu repito: eu pregarei a Bíblia. Repito: eu pregarei a palavra de Deus. A Bíblia tem 66 livros e são divididos em Velha Aliança e Nova Aliança. Pregue a palavra de Deus. Naturalmente que a pregação deverá ser enriquecida de exemplos, ilustrações, comparações. O pregador deverá também estar familiarizado com a história, com a geografia, com os costumes dos tempos bíblicos, que é a sua essência. O resultado último deve ser visando
a palavra de Deus, pois é ela que é o rio cristalino que irriga as mentes adormecidas na ignorância, transformando a vida do ser humano em correntes de águas fluídas. Está escrito em Jeremias 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo? Diz o Senhor. Como um martelo que esmiuça a pedra? Pregue a Bíblia. Pregar a Bíblia constitui, portanto, mais do que um dever. É um privilégio confiado a você. A você que tem um chamado que arde no seu coração. Entenda e pergunte: o que pregarei? Pense nisso e sucesso. A terceira pergunta é: como pregarei? Há pregadores que não ensinam a palavra de Deus, apenas falam na frente de outras pessoas. Os ouvintes, como consequência, ao invés de aprender ou crescer, diminuem. É de importância fundamental que você, pregador, tenha consciência de como pregar. Nesta aula de hoje, você precisa saber, estar consciente de como pregar a palavra de Deus. Oração, o preparo cuidadoso, com carinho com o seu sermão, o cultivo íntimo da comunhão com Deus, através da palavra, da leitura, da repetição, da leitura, ler muito a Bíblia, ler muito o texto, orar muito e consagrar a sua vida. E principalmente, tenha o seu ambiente exclusivo para este momento. É fundamental. Todavia, o pregador precisa conhecer as diversas maneiras de pregar e de como fazer uso da palavra de Deus como pregador. É de relevância também considerar qual é a melhor postura, o melhor papel de assumir perante as pessoas que estão lhe ouvindo. Como pregarei? Pense nisso e sucesso. A quarta pergunta é: a quem pregarei? A palavra de Deus diz em Deuteronômio 31:12: congregai o povo, homens e mulheres e pequeninos, e os estrangeiros que estão dentro de vossas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus. O pregador deve ter em mente quem será o alvo dos seus sermões, quem será o alvo da sua prédica, da sua pregação. E nesta aula, a quem pregarei? A crianças, a adultos, a jovens, a cada grupo com suas características e interesses particulares. E você, pregador, deve estar apto para cada situação específica de cada pessoa e de cada idade. A quem pregarei? Pense nisso e sucesso! E na nossa aula de hoje, 5 perguntas para tornar a sua pregação mais eficaz. A primeira pergunta: por que eu prego? Segunda pergunta: o que pregarei? Terceira pergunta: como pregarei? Quarta pergunta: a quem pregarei? E a quinta pergunta não é o pregador que tem que fazer para ele. Deus perguntando para você. Isaías capítulo de número 6. A pergunta é: quem enviarei? Jesus está te perguntando: a quem enviarei para pregar? Pense nisso e sucesso! Chegamos ao final da nossa aula de hoje. 5 perguntas para tornar a sua pregação mais eficaz. Curta a nossa página no Facebook. Inscreva-se no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos. Curta, compartilhe e também ative o sininho para receber as nossas notificações dos vídeos do nosso canal. Então, muito obrigado. Estou muito feliz pelo sucesso desse canal. Assista os vídeos anteriores do nosso canal. Bom, e você não pode esquecer, a próxima aula é os segredos que os maiores pregadores não te contaram. Espero você na próxima semana. Deus abençoe a tua vida.